Salmo 119. Nós iremos ler do verso 17 até o verso 22. Iremos nos deter mais especificamente nessa manhã no verso de número 22. Salmo 119, palavra do Senhor, do verso 17 até o verso número 22. Diz-nos assim, palavra do nosso Deus: seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor. Venha o teu reino com poder, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ó Deus bendito, somos gratos a ti por estarmos aqui, porque foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. Foi a santa convocação do Supremo Pastor e Bispo de nossas almas, que ecoou no peito de cada fiel, para juntos prestarmos a ti o culto que te é devido. Graças te damos das tentações que o Senhor nos livrou, daquelas que o Senhor não nos deixou cair. Te pedimos perdão por termos pecado contra ti. Pedimos a tua graça, que tu nos limpe essa manhã, para que possamos te adorar em espírito e em verdade, e recebermos de ti a porção que tu sabes que é necessária para prosseguirmos nesse mundo mau. Tu mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Guarda-nos da soberba, Senhor, que ela não nos domine. Assim seremos irrepreensíveis e ficaremos livres de grande transgressão. Como diz o salmista, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja o Senhor, que fez os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. Louvado seja o Senhor, que venceu e triunfou na fraqueza da cruz. Louvado seja o Senhor, que enviou o seu Santo Espírito e que faz com que a tua obra permaneça até aquele dia glorioso, em que ele se manifestará com poder e glória. Graças te damos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no versículo anterior, o salmista considerou os soberbos e seu desprezo para com as Escrituras. Percebam no verso de número 21, que nós consideramos domingo passado, que o texto sagrado nos diz que o Senhor censurou os soberbos, os malditos, os que se desviam dos teus mandamentos. E nós consideramos a soberba e a maldição sobre a vida do homem, né? Sobre a vida dos que não conhecem a Deus, o perigo que nós temos da soberba em nosso coração e de como nós carecemos da graça de Deus para andarmos e aprendermos com aquele que é manso e humilde de coração. Jesus disse isso: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, veja, o salmista observa a oposição, vejam isso, inevitável, que os mesmos, ou seja, os soberbos, dirigem aos servos que amam a palavra do Senhor. Percebam isso. Davi está dizendo que ele está sofrendo com o opróbrio e o desprezo. E isso não está desconectado do verso anterior, do procedimento daqueles que são soberbos e que desprezam a palavra de Deus. É sempre assim, irmãos, isso é algo inevitável. Não podendo se opor diretamente a Deus, o maligno se voltará contra os servos do Senhor. Isso é algo que nós precisamos levar em consideração. O diabo não pode fazer nada contra o Senhor Deus. O Senhor Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus onipotente, nós sabemos disso. Nós vemos o exemplo clássico disso no livro de Jó,
quando ele chega na presença de Deus, Satanás, e ele questiona a integridade de Jó. Ele não questiona a integridade de Deus, porque isso não existe. Deus é santo. Então ele se volta, ele diz que Deus cerca Jó debalde, ou seja, em vão Jó serve a Deus, porque o Senhor protege ele. Então o Senhor diz, pois, enfim, como nós sabemos a história, pode tocar no que ele tem, depois pode tocar no seu corpo. O fato é que o maligno entende que ele não pode fazer nada contra Deus, mas ele tenta se opor, e de fato ele se opõe à igreja de Deus, aos servos do Senhor. E o salmista destaca isso, quando ele considera os soberbos, os malditos, que desprezam a palavra de Deus, ele então vê o aguilhão, o ferrão, daqueles que se opõem à palavra de Deus, atingindo a sua alma. Ele é, de fato, aqui desprezado e sofre opróbrio. Veja, eu quero destacar com os irmãos 4 verdades importantes aqui nesse versículo de número 22. Em primeiro lugar, existe um antagonismo inevitável entre a descendência da serpente e o descendente que é Cristo. Isso é algo que nós precisamos levar sempre em consideração e é uma verdade que nós esquecemos. Gênesis capítulo 3, abra comigo as escrituras, irmãos conhecem o texto. Desde o princípio está estabelecida a oposição. Desde a queda dos nossos pais, o Senhor Deus diz no versículo 15, falando à serpente, ele diz no verso 15, 3:15, porém inimizade entre ti, ele fala da serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então existiria uma oposição, uma inimizade entre a descendência da serpente e o descendente que é Cristo. Ou seja, logo em seguida, no capítulo ali, nós vemos no versículo, a promessa, a gloriosa promessa de que o Redentor viria. Né? Nós vemos na sequência que ele diz assim, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas isso não anula o que foi estabelecido antes. Um antagonismo inevitável entre a descendência da serpente e o descendente que é Cristo. Isso é algo até utilizado por John Owen, no seu livro, que ele trata de por quem Cristo morreu, e ele apresenta para nós o fato de que Cristo morreu apenas pela descendência eleita. E ele vai dizer, está estabelecido desde o princípio a descendência da serpente, pela qual Cristo não morreu. O descendente é Cristo. E nós sabemos que o Senhor ama Cristo, como nós iremos ver hoje à noite na exposição de Marcos, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Cristo é o cabeça da igreja, nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, isso é a esperança da glória. Isso então atrai a oposição do dragão contra nós. Pelo fato de Cristo estar em nós estarmos em Cristo, pela relação no poder do Espírito Santo. Então, logo no capítulo 4, os irmãos vão observar de Gênesis, nós vemos acontecer esse antagonismo, que é para nós aqui delineado por Moisés. Caim, do maligno, João vai dizer na sua epístola isso, mata Abel, que é filho de Deus. E João descreve para nós em Apocalipse, como eu falei para os irmãos, abram comigo em Apocalipse capítulo 12, vamos do princípio ao fim de Gênesis, Apocalipse, a oposição, né, de forma tão gloriosa aqui, ou seja, na visão tão aterradora, do dragão se opondo ao povo de Deus. Lembra quando nós expusemos esse capítulo aqui? Apocalipse capítulo 12. Veja o que está escrito. Versículo de número 4. Em primeiro lugar diz, viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, versículo 3 estou lendo, e nas cabeças 7 diademas. Versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O diabo pensou, na sua cegueira, que poderia atingir o Filho de Deus, porque ele agora era Deus, também homem, por isso tenta, por isso persegue. Nós vemos que o Evangelho de Lucas diz que o diabo deixa Cristo até momento oportuno, porque sabendo que ele é homem, tenta derrubá-lo, mas claro, ele é Deus. Não podendo derrubar, não podendo vencer o Filho de Deus, sendo Deus também. Olha o que diz para nós no versículo 13 de Apocalipse capítulo 12. O texto nos diz, quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Versículo de número 17.
Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Essa é a linguagem que destaca a descendência, que é mulher, a Eva, a quem a promessa foi feita, Israel, enfim, aplicando também ao contexto de Maria. Ou seja, um homem, de fato, o Filho de Deus nascido de mulher, vindo da nação de Israel, vindo também de Eva, mãe de todos. O fato é que ele persegue a descendência. Esse antagonismo é inevitável e Davi está experimentando isso. Irmãos, o que nós precisamos entender aqui é que nós sempre enfrentaremos oposição. Isso é algo que eu confesso para os irmãos, é muito difícil para mim como cristão ter que lidar com isso. Porque nós temos um conceito muito elevado acerca de nós mesmos. E nós achamos que somos muito bons para não sofrermos as coisas que nós sofremos. Mas o fato é que, uma vez unidos a Cristo, nós iremos padecer perseguição. Segundo Timóteo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Em Atos 14, 22, Paulo prega logo no princípio da sua primeira viagem missionária e diz que importa que nós entremos no reino de Deus através de muitas tribulações. Escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 3 da sua primeira epístola, Paulo diz que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque para isso mesmo nós fomos designados. Isso é ruim, porém consolador. Por que é consolador? Está escrito. Se está escrito, foi Deus que determinou. Se Deus determinou, Ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender aqui algo que não é muito agradável de nós considerarmos. É que a oposição ela existe externamente. O mundo persegue a igreja. Sim. Isso nos dá consolo, e sabemos que não estamos andando no curso do mundo. Mas a oposição acontece também internamente. Quem matou Abel foi Caim, no ambiente de culto. A percepção disso não nos deixará desanimados ou despreparados. Por quê? Quando nós consideramos que aqueles que se levantam contra nós são os que nos chamam de irmãos, isso nos deixa extasiados. O que está acontecendo? O que é isso? Por que isso? Qual a necessidade disso? Qual a razão disso? Um reino dividido contra si mesmo, o Senhor Jesus disse, não pode subsistir. Satanás é unido, ou seja, ele é unido na sua hoste com os seus demônios, e ele trabalha muito bem naquilo que ele quer. Então, quando nós consideramos isso, a primeira coisa que vem sobre nós é o desânimo. Nós não queremos estar mais na igreja. Você de repente pode estar passando uma perseguição na igreja. E você diz, eu não vou mais, não pode ser, não era para ser o povo de Deus. Irmãos, não esqueçamos isso. Caim matou Abel. E a rixa foi cultica. Minha oferta, a oferta dele. Por que ele, por que não eu? Isso é tão absurdo. Mas nós ficamos assim, como é que pode? Caim está brigando com Deus por conta do culto. Isso, então, não nos deixa desanimados. Não, isso é bíblico. Isso está estabelecido desde o princípio. E também não despreparados. Ou seja, vamos vigiar e orar, como cantamos hoje. E isso vale para dentro da igreja também. Paulo escrevendo aos Coríntios, abre comigo 2 Coríntios, veja o que está escrito. Paulo diz para nós no capítulo 11, abre comigo a escritura. Paulo diz assim, ele fala dos sofrimentos, e ele diz para nós assim, veja, a partir do versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 2 Coríntios 11, 24. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Paulo sofria com isso na igreja de Corinto. O Senhor sofreu com isso no seu colégio apostólico. Isso não pode ser diferente conosco. Por isso que Davi no Salmo 119 ele fala que ele está sofrendo com o opróbrio e com o desprezo.
Segundo lugar, volta comigo para o Salmo 119, quando ele fala do desprezo, aliás, quando ele fala do opróbrio e do desprezo, ele está tratando de outro princípio que eu quero que os irmãos nos ajudem. Aliás, percebam aqui comigo, as armas carnais, algumas armas carnais são identificadas aqui por Davi, no trato dos ímpios religiosos, no trato daqueles que não temem a Deus. Porque Davi está sofrendo com pessoas próximas a ele. O salmista menciona aqui duas ações de seus opositores. A primeira é o opróbrio. Veja no versículo 22, ele diz, no Salmo 119, tira de sobre mim o opróbrio. Está pesando sobre ele. Sobre mim, ele diz, tira, Senhor, de sobre mim o opróbrio. No que consiste o opróbrio? Consiste na desonra pública, na difamação, na calúnia, na busca por destruir a reputação de outrem. Davi está sofrendo com o ferrão do opróbrio. E ele destaca isso. Isso era algo doloroso para Davi. Seu nome jogado na lama, isso era algo para ele muito pesado e muito caro. O provérbio diz que não existe nada melhor do que o bom nome. O nome está limpo. Nós prezamos pela nossa reputação, prezamos pela nossa história. Queremos ter o cuidado com que nós somos. Ninguém gosta de que o seu nome seja aviltado. Davi está sentindo isso, o opróbrio. Pesar por isso. Se você virar algumas páginas, claro, vizinho ao Salmo 119, o Salmo 120, o qual já expus aqui na igreja, nos Cânticos dos Degraus, veja como, mais uma vez, o salmista expressa o quanto o opróbrio lhe causa dor. Ele diz, na minha angústia, Salmo 120, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Veja o versículo 2, Senhor, me livra dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Ele diz que te será dado, ou que te será acrescentado a língua enganadora. Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Davi está dizendo que habita com pessoas que se opõem a ele. Ele usa a ideia de Meseque e Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles temam pela guerra. Ele está dizendo aqui, a língua, ela está realmente assolando minha alma, Davi está dizendo. Senhor, tira de mim, que te será dado, ó língua enganadora. Ele disse, eu habito, veja, são pessoas próximas a ele, eu habito com pessoas dessa natureza, eu sou pela paz, mas eles temem pela guerra. Salmo 119, a segunda arma carnal utilizada pelos opositores de Davi, que se opõe a ele, é o desprezo. Veja, ele fala no versículo 22, tira de sobre mim um opróbrio desprezo. O que é isso? Davi sofria com o desprezo, que é de fato a outra arma utilizada pelos que não caminhavam com ele, ou seja, os opositores queriam deixar bem claros a sua insatisfação com gestos que desdenhavam o seu adversário, no caso Davi. Salmo 22, abre comigo a escritura, isso se cumpriu plenamente em Cristo, mas continua sendo utilizado pelo maligno para abater os fiéis. Salmo 22, versículo de número 6. Eu recebo muitas pessoas que falam comigo e dizem assim, pastor, fulano não quer falar comigo. Isso é o desprezo, isso é uma arma carnal. Pastor, eu já tentei, já dei bom dia. Teve um problema entre nós. Eu recebi recentemente a pessoa no gabinete com um problema assim. Eu tentei, mas a pessoa me viu, faz de conta que eu não existo. Isso é o desprezo, isso é arma carnal. O que é que eu faço, pastor? Eu disse, meu irmão, minha irmã, Paulo diz em Romanos 12, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não está em você. Ore por isso. Mas veja como o salmista apresenta para nós isso, versículo 6, 22, versículo 6. Cristo, isso é aplicado a Cristo na cruz, mas isso ainda continua sendo o instrumento utilizado pelo maligno para ferir os fiéis. Mas eu sou verme, versículo 6, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Cristo está falando isso acerca dele na boca de Davi. Como é que estão me considerando? Um verme. Como é que estão me considerando? Algo que não tem valor.
Sou verme, não homem. Chega ao ponto de que os irmãos lembram, ainda que para um extremo secular, só para os irmãos terem uma ideia, como o nazismo justificava as atrocidades praticadas com os judeus. Não são seres humanos. Não é assim? São macacos. Eu já ouvi alguns afirmarem isso. Fala nazista. Para justificar o massacre. Então você justifica o massacre ao próximo dizendo, não é gente, não é crente, não é irmão. Davi sofria com isso. Versículo número 7, ele diz, todos os que me veem zombam de mim. Pessoas que gostam de conversar, a boca pequena. Você já teve a sensação de passar por um lugar e uma risada ser levantada quando você passa? E dói isso, não dói? É o desprezo. Ou a típica rabisaca no Ceará. Isso são armas carnais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo número 10, o apóstolo Paulo diz que isso era feito com ele também na igreja de Corinto. Veja, 2 Coríntios 10, versículo número 10. Paulo diz assim, olha, que os coríntios diziam acerca dele o seguinte, isso era conversado. 2 Coríntios 10, 10. As cartas com efeito dizem, ou seja, os coríntios que não gostavam de Paulo, são graves e fortes. Ele escreve bem. O cabo é bom. Paulo é Paulo. Mas veja a sequência. Mas a presença pessoal dele é fraca. E a sua palavra é desprezível. Desprezo. Fraco. Eu sou mais Apolo. Não é esse o problema lá em 1 Coríntios capítulo 1? Irmãos, Spurgeon, comentando esse versículo 22, eu lendo essa semana, ele diz que o ferrão da calúnia e do desprezo é algo muito doloroso. E ele diz assim, não se defenda, para que o Senhor possa defender você. O Senhor é quem nos defende. O Senhor é o nosso escudo. É tentador bater de frente com a oposição, mas se nós não nos defendermos, o Senhor é quem pelejará por nós. Então isso é algo que nós temos que lidar. Os irmãos viram a leitura de 1 Pedro hoje, ainda que necessário sejais contristados com muitas tribulações. É necessário. Porque o desprezo que vem sobre nós, o opróbrio que vem sobre nós, serve para abater o orgulho também que está dentro de nós. Pelo conceito elevado que nós temos de nós mesmos. E Deus usa essas pessoas, embora seja pecado, para nos aperfeiçoar na fé em Cristo Jesus. Que coisa impressionante. Salmo 119, veja, está escrito ainda, Davi, então, vai apresentar as armas espirituais. Nós vimos que o conflito é inevitável, nós vimos aqui duas armas carnais, o opróbrio e o desprezo, e nós vemos agora as armas espirituais. E quais são elas? O salmista menciona duas ações aqui importantes para o crente. Em primeiro lugar, nós vemos a espada do Espírito. Veja o versículo 22, está escrito, ele diz no Salmo 119, tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Enquanto as pessoas estão lançando opróbrio sobre você, enquanto as pessoas estão lhe desprezando, guarde a palavra de Deus. Elas não estão guardando pelo uso das armas carnais, mas você usa a arma espiritual guardando a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, veja, está escrito, é muito belo isso que o apóstolo Paulo apresenta para nós aqui, do combate ou da armadura cristã. Paulo vai dizer no versículo 17, ele diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É bem verdade que Paulo cita outras partes da armadura de Deus, porém é perceptível que todas elas derivam da palavra de Deus. Todas elas. Capacete da salvação, a salvação é apresentada para nós na palavra. Couraça da justiça, a justificação pela fé, o cinto da verdade, o escudo da fé, os pés calçados com o evangelho da paz, tudo procede da Escritura. O que Paulo está dizendo, o que Davi está dizendo é, se vista da palavra, se esconda no pavilhão de Deus, que é a palavra de Deus, o Cristo de Deus.
tudo aquilo que lançarem contra você, coloque na alfaiataria celeste e cada vez mais confeccione para você vestimentas que lhe colocarão em sossego e em paz diante do Senhor. E é notório, nós vemos aqui, no versículo, que Davi utilizava com frequência a palavra, razão pela qual ele era perseguido. Ele diz que o opróbrio e o desprezo estão sobre ele porque ele tem guardado a palavra. Em segundo lugar, a outra arma, a arma espiritual de Davi, é a oração. Ora, ele está orando. Veja o versículo 22. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo. Ele está orando. Muitas vezes nós nos perturbamos com as perseguições, compartilhamos com pessoas próximas e de confiança, porém a oração, e somente a oração, é que traz o alívio necessário e nos coloca na perspectiva da eternidade, e isso é uma bênção, a oração ladeando a palavra de Deus. É que diz Paulo em Filipenses capítulo 4, leva tudo para o Senhor, oração, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente, guardará o teu coração em Cristo Jesus. Davi ora. Davi lê a Bíblia e ora. Nós precisamos, irmãos, ler mais, meditar mais, aplicar mais e orar mais a palavra de Deus, pois só assim passaremos incólumes por todas as perseguições. Bíblia e oração. Por último, quero concluir, Salmo 119, versículo 22. Davi se volta para Deus. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus mandamentos. E Davi recebe a consolação que vem pela palavra, porque ele está orando a palavra, e ele identificou o que é desprezo, o que é opróbrio, ele identificou como crente o que fazer, ler a Bíblia e orar. Isso é a bem-aventurança que está na sua vida. A certeza de que tudo isso é resultado ao amor que ele tem pelos mandamentos, porque ele diz, veja no versículo 22, pois, de forma conclusiva, é o resultado, tenho guardado os teus mandamentos. Não é algo que almejamos. As perseguições, opróbrio, desprezo, isso é ruim demais, dói demais. Mas existe uma bênção em tudo isso. Nos assemelhamos a Cristo e assim somos bem-aventurados. Evangelho de Mateus capítulo 5. Eu quero essa manhã que você pense nessa bênção e nessa bem-aventurança. Mateus capítulo 5. Verso 11. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Você quer essa bênção para a sua vida? Eu creio que essa bem-aventurança menos mencionada. Eu sou bem-aventurado. Por quê? Porque estão acabando com o meu nome. É mesmo, eu sou bem-aventurado. Por quê? Porque estão me perseguindo. Mas isso aqui, irmãos, segue o princípio da lógica do reino. Os sofrimentos antecedem a glória. Nós temos dificuldade em lidar com isso. Mas as aflições estão designadas. Nós não podemos evitar e nem fugir delas. A não ser que negociemos a palavra, isso nós não queremos fazer nunca. Eu lembro do puritano que foi roubado. Esqueci o nome dele, os irmãos talvez lembrem aí. O puritano foi roubado. Aí ele disse, graças a Deus que eu não sou ladrão. Como é que você tem que observar isso para a sua vida? Ó Senhor Deus, que eu sofro o opróbrio, mas que eu não lanço sobre ninguém. Ó Senhor Deus, que eu sofro desprezo, mas que eu não desprezo ninguém. Porque eu sei que sobre mim repousará a bem-aventurança em Cristo Jesus. É melhor ser perseguido do que perseguir. É isso que diz a Escritura. Em que posição você se encontra? Em que posição nós nos encontramos? Nunca tenhamos o alvo. Sejamos o alvo, para que sejamos também o alvo da glória de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Pai, nós te agradecemos por tua palavra.
Não é fácil, Senhor. Mas o Senhor é bom. E tudo está determinado por Ti. A porção certa, o tempo certo, a hora certa. O que nós queremos Te pedir é que o Senhor nos guarde, como pecadores que somos, de lançarmos opróbrio e desprezo sobre alguém. Possamos amar os nossos irmãos, perdoar, sermos perdoados. Nós cantamos hoje aqui o alto preço que foi pago para que fôssemos um. Ajuda-nos a cantar esse cântico com propriedade cada vez mais, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.